Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós estamos com o Ezion, tudo bem contigo? E aqui com o seu Rubens e o Jonathan no Estúdio 1, certo? Vamos iniciar a aula? Falaremos hoje sobre fenômenos. Uau, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá então. Antes da gente iniciar a aula propriamente dita, algumas questões, né? Alguns objetivos, porque sempre a gente precisa partir de objetivos, certo? Então, qual é o seu objetivo? Vai lá, compreender o que são fenômenos, né? Identificar fenômenos físicos, reconhecer fenômenos físicos no nosso cotidiano e praticar os conhecimentos por meio de atividades, ok? Vamos lá? E ainda, alguns questionamentos, situações, perguntas que nós precisamos responder ao longo desta aula, ok? Se eu não responder, dá puxão de orelha. Você conhece algum fenômeno físico? Tenho certeza que você conhece algum, tá bom? Vamos lá? Qual a diferença entre uma folha de papel amassada e uma folha de papel queimada? Será que tem diferença? Claro, né? Mas e aí, em termos de fenômenos? Vamos responder? Então vamos dar sequência. Vejam só, começamos com mais um questionamento, certo? Por que os fenômenos químicos ocorrem? Né? E o que é matéria? Vamos dar uma olhadinha? Então veja, nós temos várias questões para responder ao longo dessa aula, certo? Então começamos com matéria. Tá? Então, matéria, a definição mais simples que nós temos, é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E ainda, massa e volume são duas propriedades gerais da matéria, que saem do conceito de matéria, tá certo? Porque, olha, massa, então tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ocupa um volume, um tamanho, tá certo? E ainda, a matéria pode ser encontrada na forma líquida, gasosa e sólida, ou seja, os três estados de agregação da matéria mais conhecidos, tá? Não são os únicos, feito? Então vamos dar sequência. E olha só, quando a gente fala em matéria, a gente precisa lembrar o seguinte, que ela pode ser definida por meio de corpo e objeto, tá? Então a matéria, quando eu falo em matéria, aqui você tem uma imagem da árvore, né? Ela é formada pela combinação de elementos químicos, átomos e moléculas. Então pense assim, a matéria é o todo, é o maior, é de onde vem, tá certo? E aí nós vamos definindo corpo e objeto, beleza? Então lembre-se sempre, a matéria, ela é tudo aquilo que nós conhecemos, que possui massa e ocupa lugar no espaço. E ela é do todo, tá? Ela é o macro, beleza? Então, olha só, com relação, a corpo. Então, veja, corpo é toda e qualquer porção limitada de matéria. Então, aqui você tem a imagem de troncos de árvore. Então, pensa o seguinte, ó, segue o raciocínio. Nós saímos da matéria. A matéria era árvore, tá? Que nós citamos como exemplo. Agora, a gente chegou no corpo. O corpo é uma porção limitada da matéria. Então, aqui nós temos a figura representando troncos de árvores, tá certo? E aí eu tenho um objeto, tá? Que aqui nós temos um exemplo, a mesa, uma mesa de madeira, tá? Então, o que vem a ser o objeto? É o corpo produzido para a utilização do homem, do ser humano, tá? Então, pensa o seguinte, nós saímos da árvore, fomos para o tronco e chegamos a uma mesa, tá? Todos à base de madeira, mas com definições diferenciadas. Então, a matéria, que é a árvore, é o início, é o macro. Daí eu fraciono, né? Limito a matéria em troncos. Então, eu tenho o corpo. A partir do tronco das árvores, né? Do laminado ali, nós chegamos à mesa, que é um objeto, é um corpo, né? É um objeto, mas o que é um objeto? É um corpo produzido pelo homem para utilização, tá certo? Então guarde muito isso, anota no seu caderninho, guarda com muito carinho essas definições, tá? Porque são extremamente importantes. E agora a gente vem com a primeira atividade. Aguardo vocês, tentem resolver aí, tá bom?
Então, retornamos. Conseguiram responder? Vamos lá? Então, vejam aqui, ó, na relação abaixo, identifique matéria, corpo e objeto. Conseguiram fazer isso? Vamos à correção? Então, copo, um copo de vidro. O que você marcou? É um objeto, certo? Sim ou não sim? Tá? Por quê? Porque ele sai de um macro, tá? E aí a gente limita, né? E é utilizado pelo homem, evidentemente. O ferro, matéria, porque é o maior, certo? Tijolo, objeto, muito bem. Pedra, corpo, tá? Por quê? Porque é pressão limitada, né? Argila, matéria, porque da argila a gente faz vaso, a gente faz várias cerâmicas, enfim, tá? A gente consegue limitar. E a lâmina de zinco? As calhas, onde você encontra, né? Lâmina de zinco, talvez você tenha ficado em dúvida. São as calhas, tá certo? Então é um corpo, beleza? Conseguiu responder? Eu acredito que sim. Não conseguiu? Assiste de volta, pensa, refaz, dá uma lida e tenta de novo. Feito? Vamos lá? Então, olha aqui, ó. Outro questionamento. O que a matéria tem a ver com fenômenos? Então, olhem só. A gente fez lá, nós fizemos questionamentos, né? Se você conhece algum fenômeno físico, aonde eles estão no nosso dia a dia, por que os fenômenos físicos ocorrem, né? E aí a gente traz aqui também o que a matéria tem a ver com os fenômenos. Então vejam, a matéria, como nós vimos, é o macro. A partir da matéria, nós temos as transformações da matéria, que elas podem ser físicas ou químicas. Vamos dar uma olhadinha? Então olha aqui, ó, um fenômeno. Antes disso, vamos dar uma olhadinha na definição. Trata-se de um acontecimento observável. Então veja, isso aqui é uma definição geral. Aqui eu trouxe para vocês uma aurora boreal. Você observa. E aquilo, você questiona, né? Os cientistas e nós mesmos, nós questionamos o porquê daquilo, tá? E ainda, toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria, aí a gente já tem os conceitos de química e física. Então, quando eu falo de fenômeno, é toda e qualquer transformação da matéria. Então, vejam, o que a matéria tem a ver com os fenômenos? Ela sofre transformações. Então, por isso que a partir dessas transformações, eu classifico os fenômenos. E aqui nós temos, olha, um pouquinho de gelo sobre uma flor. São fenômenos observáveis, mas são fenômenos rotineiros na natureza, na nossa rotina, tá certo? Vamos dar mais uma olhadinha? Então, olha aqui, ó. Quando eu falo em fenômenos, então vejam, pela definição da química, né, e da física, é toda e qualquer transformação da matéria. Aí a gente pode classificar esses fenômenos em fenômenos físicos e químicos, tá? Então, um fenômeno físico, já vou adiantando para vocês que a gente vai falar mais sobre eles, ocorre quando não há mudança, quando não há alteração na composição da matéria, tá? Então, amassei a folha, mas veja, a folha continua sendo papel, tá? Só que agora amassado. Fenômeno químico é quando ocorre transformação da matéria, ocorre a produção de novas substâncias. Então, a folha queimada, por exemplo, queimou o papel, gera cinzas, produz uma outra substância, tá certo? Então, por isso que no início lá a gente questionou qual a diferença entre uma folha amassada e uma folha queimada. Aqui é um fenômeno físico, aqui é um fenômeno químico, tá certo? E para esta aula, nós temos como foco os fenômenos físicos, tá? Então, a gente vai conversar mais sobre os fenômenos físicos. Vamos dar uma olhadinha neles? Então, olha aqui, ó. Como eu comentei com vocês, quando nós temos fenômenos físicos, é quando há mudança no estado físico ou no aspecto de um determinado material. Ou seja, quando ocorre mudança de estado físico ou aspecto na matéria, tá? Ou seja, e o que vem a ser propriamente dito? Não há formação de novas substâncias. Daí nós trazemos alguns exemplos, olha, a água fervendo. A água entrando em ebulição, fervendo, ela vai passar para vapor da água, mas continua sendo água, tá? Não produzimos novas substâncias. O papel amassado, eu amassei a folha de papel, o que acontece? Eu continuo tendo papel, só que agora é amassado. Não gerou novas substâncias, tá? Quando eu tenho um objeto de vidro quebrado, no caso o copo, veja, o vidro é reciclável, né?
Então, quebrou, a gente descarta para o local adequado e ele se transforma em um outro objeto, tá? Então, não gerou novas substâncias. Mesmo na reciclagem, não produz novas substâncias, tá? E cubo de gelo derretendo. Então, por exemplo, lá, você coloca cubos de gelo dentro de um copo e deixa por um tempo. Quando você vai observar, tem água no fundo. Por quê? Porque ele mudou de estado físico, né? A água mudou de estado físico. Ela saiu do estado sólido e foi para o estado líquido, tá certo? Mas continuou sendo água no estado sólido, água no estado líquido. Isso é o que nós caracterizamos como sendo fenômenos físicos. Eles não produzem novas substâncias. E eles existem por conta de variação de pressão, temperatura no planeta, tá? E por evolução, avanços tecnológicos. Então, por exemplo, ali, o copo, né? De onde o homem começou a pensar em produzir o vidro, né? Produzir objetos a partir desse vidro. Então, vejam, são questionamentos que os homens, que o ser humano foi fazendo ao longo da história e a partir desses questionamentos, a ciência e a tecnologia avançam, tá certo? Pararam para pensar nisso? Vejam só, química é reflexão, hein? Vamos lá? E ainda, quais outros fenômenos físicos a gente tem como exemplo? Olha aqui, ó. Um dos fenômenos físicos que eu, enquanto professora, enquanto cidadã, acho um dos mais importantes e dos mais perigosos. É o aquecimento global, né? É a ação do homem de uma forma desenfreada. É o avanço da tecnologia sem a gente cuidar da Terra, né? Sem cuidar do nosso planeta. E o que acontece? Aumenta a temperatura do planeta, nós temos o derretimento das geleiras. Derretendo as geleiras, a temperatura do planeta altera, o nível dos oceanos mudam, cidades serão engolidas pelos oceanos e acaba acarretando diversos outros efeitos, tá certo? Então vamos cuidar, vamos tomar cuidado, vamos separar, descartar, fazer tudo certinho, certo? Então, e isso aqui é um fenômeno físico, tá? Aonde ocorre o derretimento das geleiras, tá bom? Outro fenômeno, chuva com granizo. Então essa imagem aqui é daqui de Curitiba mesmo, em um desses dias que nós tivemos, tá? Então vejam, nós temos aqui a formação de granizo, chuvas, porque o que acontece, né? Como é que o granizo é formado? Por diferença de pressão e temperatura, né? Então você tem a diferença brusca de mudança de temperatura e é onde você tem a chamada precipitação pluviométrica, muda a pressão, muda a temperatura e a água desce na forma de cubinhos de gelo, tá? De esferinhas de gelo, tá? Então isso também é um fenômeno físico, ele é observável e também afeta e é responsável por transformações da matéria, no caso a água, tá certo? O que mais que a gente pode trazer? Olha só, outro fenômeno físico bastante comum, orvalho em flores, o orvalho em plantas. Então vejam, pela manhã bem cedinho, quem gosta de sair para fazer caminhada ou quem acorda cedo, percebe que o gramado, as flores, as plantas, os outros objetos, cercas, muros, etc., eles estão com gotículas de água, né? Então é o orvalho que precipitou ao longo da noite, ali, ao longo da manhã. Também ocorre por diferença, por mudanças de estados físicos, né? E influenciados por pressão e temperatura, tá bom? Que mais? Outro fenômeno, neve. Essa imagem aqui é de Gramado, ó, como eles escreveram, né? Neve em Gramado. É aqui no Brasil mesmo, tá? Não é fora do Brasil. Então vejam, o que acontece? Nós temos uma diminuição muito brusca de temperatura, né? E consequentemente a pressão também muda. Aí nós temos um fenômeno físico, que é a neve, tá bem? E aqui o que vem a ser? A água no estado sólido, tá? Aí aqueceu novamente, ocorre o derretimento, ocorre a fusão e retorna ao estado líquido, a água ao estado líquido, tá bem? E agora a segunda atividade, leiam aí, façam, eu aguardo vocês.
Olá, estou de volta. E então, conseguiram responder? Vamos ler junto a questão antes da gente ir direto para a correção? Vamos dar uma olhadinha? Quais dos processos a seguir podem ser classificados como fenômenos físicos? Então, fusão do gelo, transformação de uma pepita de ouro em joia, digestão dos animais, a queima do etanol nos motores de automóveis, a sublimação de pastilhas de naftalina colocado nos armários para proteger roupas contra traças e baratas. E então, vamos lá? Quais você assinalou? Então vejam, fusão de gelo é o derretimento do gelo. Então é um fenômeno físico, certo? Porque continua, ali só tem uma diferença de estado físico. A água no estado sólido, a água no estado líquido, beleza? Passando para a água no estado líquido. O que mais que você marcou? Muito bem, a transformação de uma pepita de ouro em uma joia. Veja, não ocorre a formação de uma nova substância. O que acontece? Você pega um pedaço de ouro, molda, o ourives faz isso, né, com maestria, ele molda e transforma em uma peça de ouro. Não houve transformação, não houve formação de novas substâncias, beleza? A digestão dos animais, a nossa digestão, por exemplo, tá? Ocorre o processo de transformação. Então, aqui é químico, tá? Mas isso a gente vê em outro momento, tá? A queima do etanol nos motores. Sempre que você ouvir falar em queima, é químico, tá bom? E aí, a sublimação da pastilha de naftalina colocada nos armários para proteger as roupas contra traças e baratas. Então, veja, já se perguntaram por que as bolinhas de naftalina somem do armário? Né? A minha avó dizia que eram as baratas e as traças que comiam. Hoje a gente sabe que é por um método, um processo, né, um fenômeno físico chamado sublimação. Então elas passam do estado sólido para o estado gasoso, tá certo? E é por isso que fica aquele odor dentro dos armários, porque ela foi para o estado gasoso. Então a concentração de gás ali dentro dos armários é maior, tá certo? Acertaram? Acredito que sim, né? Vamos lá? Mais uma atividade, eu aguardo vocês aqui. Olá, retornamos! E então, já responderam? Ai, 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 hein? Anotaram no caderno, grifaram? Então vejam, dentre as transformações a seguir, não constitui um fenômeno físico. Vamos à correção? Então vamos lá, qual desses processos aqui não é físico? Solidificação da parafina, físico, certo? Sublimação da naftalina, físico, a gente já viu. Obtenção do gelo a partir da água, físico. Obtenção de oxigênio líquido a partir da atmosfera, físico. E a obtenção da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Então vejam, eu obtenho a amônia obtenho uma substância a partir de duas outras, tá certo? Então isso é o que nós chamamos de fenômeno químico, que não é o foco da aula de agora, tá certo? Nosso foco são os fenômenos físicos, beleza? Mas vão estudando aí os químicos também, dá uma procuradinha. E aqui, para a gente pensar um pouquinho na aula, tá? O ano de 2020 deve encerrar como um dos 3 mais quentes da história. Aqui você tem um QR Code.
você aponta teu celular ali com o aplicativo e você tem acesso à reportagem total, tá certo? Completa. Então aqui, ó, foi dito que foi um dos anos mais quentes. Então a temperatura média global em 2020 deve ficar cerca de 1,2 graus acima. A gente diz 1,2 graus, é pouquinho, né? Não. Para o planeta, isso é o equivalente a 10 graus, tá certo? Então é bem complicado. E a gente conversou a respeito do derretimento de geleiras, né? E nesta aula, o que nós estudamos, né? Compreendemos o que são fenômenos, né? Que são acontecimentos observáveis, como nós conversamos, identificamos o que são os fenômenos físicos, reconhecemos os fenômenos físicos na nossa rotina diária e praticamos o conhecimento por meio das atividades. Eu espero, aqui algumas referências, né, que nós temos. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, assistam quantas vezes acharem necessário, tá? Até vocês ficarem craques no conteúdo e até breve.